principalmente a questão da infância e juventude. Perfeito. E eu estava até com, já falei um pouco, estava falando com a Roberta, né? A gente, só lembrando a ata um pouco de hoje, né? Porque alguns pontos, né? A gente até esclarecer então como ficou a forma final das novas mini-redes, ou o nome, talvez teia ampliada, né? E depois também a gente falar um pouco de como a gente tem observado essa temática que vai para outubro, né? Mas a gente tem falado essa falta de sentido dos jovens, né? Essa questão do aumento, eu nunca ouvi tanto, de tantos lugares diferentes, essa preocupação com a autoagressão, ou tentativa de suicídio e suicídio consumado. Bom dia, Terezinha. Bom dia. Bonitinha na feliz chegou. Legal, Terezinha. Terezinha também, histórica conselheira aqui, né? Criança, idoso e adulto, né? Mas então assim, né? Acho que poderia dar pauta, até, já que o senhor deveria até começar nisso, a gente falar um pouco desse tema, mas também discutir, talvez esperando quando o Carlos chegar, se a gente faz essa junção, né? Excepcionalmente o mês que vem faz lá no SIC, que aí vai ter uma discussão sobre violência contra a criança, conselho, e ao mesmo tempo, ao discutir um pouco essa temática da criança, a gente começar já a traçar o nosso seminário um pouco, né? A gente tem lá uma comissão, né? Nesse ponto, eu acho que da pauta e as iniciativas, ainda nesse ponto da criança e adolescente, as iniciativas que a gente tem no território, que às vezes não estão se conversando, ou não estão se otimizando para a gente lidar com essa vulnerabilidade de forma mais ampla. Então, assim, é rápido essa primeira um informe também, onde eu vou estar amanhã, que é uma... Eu acho que depois eu vou falar um pouco. Acho que deve ser um movimento interessante, né? A juíza de direito lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está chamando representantes. Eu não sei, a cabeça dela ela não tinha esse grau, ela queria representante de cada NPV de São Paulo inteira. Quando ela viu a dimensão, não cabe, cada NPV é uma unidade. Então vão amanhã, NPV? Núcleo de Prevenção de Violência. Retomando, né, sempre é legal, Mauro, lembrar isso. O NPV não é só uma organização informal, ele é lei dentro da linha de assistência, né, que eu até trouxe no pendrive um pouco para a gente retomar a cara dessa linha de assistência, né, ela tem protocolos de como agir em casa com idoso, com suicídio, com violência contra a mulher e tal, mas ele é um núcleo composto no mínimo por 4 pessoas, eu tenho até o número da lei aí nos slides também, e na verdade um agregador dos casos que são notificados de violência na unidade. Notificados para quem? A princípio, no contexto unidade da saúde, de saúde, né? Unidades de saúde. Todas as unidades de saúde, inclusive particulares, né? A princípio tem que ter esse núcleo de prevenção de violência. A gente chamou-os já um tempo atrás, mas temos que organizar novamente, porque sempre muda do hospital, né? E gera algum susto. O São Luís uma vez encaminhou, mas não avisou a pessoa. Então a unidade básica ligou, a pessoa levou um susto. Não foi suicídio, eu estou dando uns remédios a mais. Não estamos falando nada, é só para ver se o senhor precisa de um suporte, então precisa ter uma comunicação constante. Mas os núcleos de prevenção de violência, então se tem do CECIA, psicólogo infantil. Esses núcleos, então, eles vêm no sentido de dar suporte à unidade para isso. Identificou um caso, mesmo que seja suspeito, a gente pode comunicar no SUS, e esse é um primeiro dado para a gente mapear o território. E depois, um pouco já discutir isso nas redes, que eu vou falar na sequência. A partir desse dado, ele pode ser concomitante, ele pode ser anterior ou posterior a comunicar um conselho ou a vara da infância, ou ele não precisa ser este dado primeiro, mas é importante que a gente
para a política de saúde mesmo, de prevenção, para fortalecer aqui a nossa discussão. Então, o NPV aqui na supervisão de saúde, que pega aqui na gente de Jabaquara, Vila Mariana, a gente tem trabalhado também com a noção de que ele, não esqueça que ele também é cultura de paz, entendendo a cultura de paz que não é ausência de conflito, mas é a questão de trabalhar com as diversidades, tanto internas, para a gente diminuir a violência institucional, nossa, mesmo às vezes, de uma recepção mal trabalhada, um acolhimento não estruturado, né? Seja nossa ou de qualquer instituição que faz parte da rede pública, escola, algum equipamento social, entendendo sempre que não é para a gente ficar lá em poder de polícia, mas a gente poder dizer o que está acontecendo, precisamos conversar, né? Porque quando a gente notifica um NPV, a gente está notificando um sistema que está em conflito e em violência. E cabe a nós pensarmos as soluções para o agredido e para o agressor. Nós, principalmente, eu digo nós saúde, mas nós rede também. Né? Não adianta a gente falar, olha, tal escola está tratando mal o aluno, tá, vamos lá, legal, fizemos nossa parte, só não fica na escola, mas o que a gente pode contribuir no GT de conflitos, na secretaria, para dar condições aí de enfrentar essa situação. Mas o NPV tem essa amplitude. O que a gente tem feito então? A notificação da violência, saber que a cultura de paz, interno e externo, a gente tem visto nas mini-redes, está começando a surgir isso. Ó. Alguém sabe falar de tal coisa? Assim, você pode ir lá no meu? Eu tenho isso. A gente otimizando os saberes que a gente tem, né, para uma promoção de saúde e prevenção. As nossas mini-redes, ou eu estou quase falando de TEIA ampliada, que é mais antigo essa discussão, a TEIA foi ela começou na educação e saúde, né, no programa de saúde na escola, mas ao mesmo tempo a nossa TEIA é ampliada, a gente faz esses encontros intergeracionais, a gente atende várias idades, né? Então a gente nas mini-redes também tem discutido um pouco mais idoso, também a questão dos acumuladores, que em si já traz conflitos na comunidade, no bairro, representantes que sejam, não estão no NPV, mas são representantes dos idosos, das ações em relação ao idoso na unidade, como é a avaliação multidimensional da pessoa idosa, são bem-vindos. NASF é fundamental nas mini-redes, então é uma forma da gente organizar essa questão que envolve tudo em relação à violência. No caso da saúde, um pouco histórico da gente é o que eu sempre digo, a rede de proteção ao idoso e o CRIAD, para a gente ter essa visão mais ampla de território e eventualmente até trazer disparadores, falas disparadoras, como eu estava falando aqui para o Zé Roberto, de repente a gente pensar uma fala, retomar questões do Estatuto da Criança e do Adolescente e dar novos ajustes no Estatuto da rede protetiva. A gente tem que saber dessas leis, né? Volta e meia, a gente estava com um problema na unidade, o pessoal estava em dúvida, mas eu posso acionar a vara da infância? O conselho não veio, é a gente que tem, e às vezes são dúvidas tão básicas, né, profissional, mas está ali no cotidiano. Eu falei, não, sim, é qualquer um, né, pode acionar, mas essa questão da gente ter essa ideia, né, um pouco na prática, né, Zé Roberto? Por isso que às vezes é bom, nessas horas, de trazer alguém de dentro, já está no cotidiano. Às vezes a gente pode trazer, e a gente vai discutir um pouco, fechar essas pautas. Eu falei com a Valdete, que é a pessoa que responde pelo programa da consciência da população negra lá no gabinete, mas é uma pessoa historicamente super engajada, envolvida. Falou, Ney, a hora que vocês marcarem eu vou. Qual gabinete? Gabinete da Saúde. Ela já se pôs à disposição, para a gente ver os nomes que a gente queira definir hoje. Valdete, assistente social? A Valdete é assistente social. Ela era do PC? Não. Ela é lá da Secretaria da Saúde. Não, porque às vezes já trabalhou Eu acho que não, mas... Foi gerente do geral? Não. Não, é outra Valdete. Depois eu mostro a fotinha. Você não pensou na mesma? Eu mostro a foto. E aí são esses pontos. Você falou um negócio de histórico. A minha preocupação aí como jornalista e registro é o seguinte, onde que está esse histórico?
A gente tem que fazer o histórico, É verdade, Mauro. dar uma divulgação